Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos dar início ao nosso quarto trimestre de 2021. O tema das lições, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Helenay Cabral, nós conhecemos bem. E essa primeira lição vai falar exatamente do contexto onde surge essa personagem, de extrema importância para a Igreja de Cristo. Se fôssemos colocar em nível de importância, o apóstolo Paulo é a segunda pessoa mais importante do Novo Testamento, sendo que o Senhor Jesus Cristo é a pessoa mais importante da Igreja. Porque o apóstolo Paulo teve uma grande importância, tanto para a igreja no seu tempo, no momento em que ele estava vivendo, quanto para nós hoje, para a igreja de Cristo em toda a sua permanência aqui na terra. A obra que o Senhor levantou, o ministério que o Senhor colocou sobre a vida de Paulo, ou no qual a vida de Paulo foi inserido, não foi apenas de fundar igrejas, de inaugurar igrejas, de plantar obras missionárias, igrejas, mas os seus escritos. Como que isso norteou, como que isso doutrinou a igreja. Nos trouxe luz sobre os ensinamentos de Jesus e nos ajuda a compreender melhor a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Logo, não é a mensagem de Paulo, e sim a mensagem do Evangelho de Jesus, transmitida através desse instrumento chamado apóstolo Paulo. Então essa lição desta semana, a qual nós inauguramos o trimestre, vai falar deste mundo, o mundo do apóstolo Paulo. Como era o contexto, qual era o contexto, como surge essa personagem. A leitura sugerida para nós hoje encontra-se em 3 livros, sendo assim 3 leituras. Romanos 1:1, 1 aos Coríntios 1:1, Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 também. E o texto nos diz assim, Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E, por fim, Efésios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. O tema, Paulo, chamado para ser apóstolo. Assim, lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 1, que traz por título O mundo do apóstolo Paulo. E a proposta desta lição é mostrar a porta aberta do Evangelho no mundo em que estamos vivendo e no mundo de Paulo, um mundo totalmente influenciado pela cultura grega, a língua mais falada naquele momento era o grego, um mundo dominado pelo Império Romano e, em particular, da vida de Paulo, um judeu, alguém crescido dentro do judaísmo, criado nas doutrinas mosaicas. Ele próprio se identifica como fariseu de nascença, ou seja, foi criado desde criança nos ensinamentos do farisaísmo, uma denominação dentro do judaísmo. E agora, depois de tudo que ele havia passado, depois da escola de escriba, depois do encontro com o Senhor Jesus, depois do período de maturação, de aprendizado do Evangelho de Jesus, ele próprio diz, eu aprendi com o Senhor, porque diante de Deus foi o Espírito Santo quem o ensinou, o Espírito Santo quem o educou, e lógico que todos os crentes que estavam à sua volta, que testemunharam e auxiliaram no crescimento dessa personagem, deste homem que se entrega totalmente para o Evangelho de Jesus Cristo, para fazer a vontade de Cristo Jesus. Em Romanos 1, versículo 1, ele se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus.
Ou seja, aqui ele já apresenta a sua missão, ele já apresenta de fato quem ele era, as suas credenciais. Que ele estava se referindo a esta igreja debaixo da autoridade de Jesus Cristo, pelo chamado que o Senhor Jesus fez em sua vida. Foi o próprio Senhor Jesus quem o chamou, foi o próprio Senhor Jesus quem o separou. O Espírito Santo é quem manda separar Paulo para a obra do santo ministério e o envia às igrejas como um apóstolo. E ele testemunha isso, dizendo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, a sua vida se tornou exclusividade de Deus. Não era mais a vida dele, tanto que ele pôde dizer isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu vivo a vida do Filho de Deus. Agora a minha vida foi totalmente entregue para a disposição do Filho de Deus, para ele fazer aquilo que lhe agrada. Eu farei exatamente aquilo que ele quer, irei onde ele quer, estarei onde ele quer que eu esteja. Por isso que é importante entender o contexto do que o apóstolo Paulo está falando, quando ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque de fato, ele abriu mão de sua vida, ele abriu mão de viver, ele não casou, ele não constituiu família, exatamente para viver exclusivamente para o Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, o seu ministério era da vontade de Deus. O próprio Deus o separou para isso. Ele dá testemunho disso. E não é diferente aos Efésios, aos quais ele se apresenta da mesma forma. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Por que isso é tão importante, irmãos? Por que ressaltar isso era tão importante e ainda é tão importante? Porque a todo tempo nós precisamos identificar quem nós somos. Nós precisamos mostrar para as pessoas que estão em volta, nós precisamos mostrar principalmente para aqueles que não nos conhecem quem nós somos, a quem nós atendemos, aos interesses de quem nós atendemos, para quem nós trabalhamos, qual é o objetivo da nossa vida, qual é a nossa intenção. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro em suas cartas, para todo mundo que ele escreveu, para aqueles que ele conheceu pessoalmente, e por conta disso escreveu cartas para estas pessoas, para estas igrejas, as quais hoje é transformada pelo Espírito Santo em palavra de Deus, e encontra-se à nossa disposição. Então, quando o apóstolo estava falando com estas igrejas em seu tempo, e ele as auxiliava a manter-se na doutrina de Cristo, dentro do Evangelho de Jesus, sem saber, ele também estava sendo usado por Deus para falar conosco, para falar com as nossas gerações, ou seja, para falar com as gerações futuras também. Porque não era a sua palavra, não era a sua mensagem, não era a sua vontade, era a palavra de Deus que estava sendo escrita. Deus o estava usando para falar com aquela geração, com a igreja que estava iniciando, mas também para falar com todos nós, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é tão importante entender quem é o apóstolo Paulo, compreender quem é o apóstolo Paulo, porque ele é responsável de mais da metade dos livros do Novo Testamento, se considerarmos Hebreus como um de seus escritos. E se olharmos que Lucas era seu discípulo, e foi Lucas quem escreveu um dos evangelhos, então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele é uma influência sobre a maior parte dos escritos dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Pelo menos 13 dos 27 nós temos certeza que ele escreveu. Se considerarmos Hebreus e se olharmos também a sua influência sobre o evangelho que Lucas escreveu, então nós vamos ver a importância que esta pessoa tem. Isso, irmãos, já nos traz um alerta. Isso já nos traz uma observação. A nossa vida não nos pertence. Nós não somos senhores das nossas vidas. No momento em que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, ele passa a ser Senhor, tanto hoje, no presente, quanto no futuro.
podendo usar a memória da nossa existência, podendo usar o trabalho que nós executamos, que nós deixamos para as gerações, mesmo depois que nós partirmos deste mundo, subirmos ao encontro do Senhor. Por isso a importância de entender sobre a nossa responsabilidade nesta obra. Nós somos sim testemunhas de Jesus Cristo. Não fomos chamados como o apóstolo Paulo para ser apóstolo, do tamanho, da envergadura do apóstolo Paulo. Mas somos chamados para participar da mesma obra. Somos chamados para servir ao mesmo Deus, para cumprir o mesmo propósito, para fazer a mesma obra. Portanto, entenda que você faz parte da obra de Deus, que você foi chamado por Deus também, assim como o apóstolo Paulo, e assim como o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus quer te usar poderosamente nesta geração. Amém? Que o Senhor então nos abençoe, irmãos. Que sigamos no caminho do Senhor e esta semana temos uma excelente oportunidade de aprender com este apóstolo, com a vida dessa personagem tão marcante que é o apóstolo Paulo. Assim, que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquem todos em paz.